Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Luiz, hoje trazendo para vocês mais uma avaliação. Dessa vez estreando uma categoria nova e um produto bem diferente do que vocês estão acostumados a ver aqui no canal, que é a categoria de fones de ouvido. E para estrear ela, temos aqui o Mibro Earbuds 4. Então, bora lá? Primeiramente, quem que é a Mibro? Eu nunca tinha ouvido falar dessa marca até a gente receber esse fone. Dando uma pesquisada mais a fundo, eles são muito maiores na área de smartwatches. Inclusive, acho que é o único produto deles que você encontra para vender aqui no Brasil. Enquanto os fones de ouvido são mais comuns de serem encontrados em lojas como o AliExpress, sendo necessário fazer a importação deles. Esse modelo em específico está disponível em 4 cores diferentes, sendo elas esse daqui que a gente testou em preto, tem também um na cor branca, outro num tom bem claro de rosa e por último uma num tom claro de azul. Então fica pela sua escolha a cor que mais agrada o seu gosto. A construção dele é bem simples e não tem nem muito o que comentar sobre isso. O fone em si é praticamente uma cópia dos AirPods fabricados pela Apple. Por conta disso o encaixe dele é bom, pelo menos no meu ouvido eu possuo uma dificuldade em usar fones interauriculares que acabam ficando caindo toda hora. E não foi o caso do Mibro, o encaixe dele no meu ouvido foi bom e confortável, mesmo utilizando por um período longo de tempo. Quanto aos detalhes do fone em si, aqui na cabeça a gente tem uma gradinha plástica, que é por onde sai o som. Aqui tem que ver como ele vai se comportar com o tempo. É bem comum nos fones da Apple ele acabarem enchendo de sujeira e prejudicando o som com o tempo. Aqui vai ter que ver como ele se comporta. Além disso, a gente tem uma gradinha de respiro na lateral. E indo para a haste a gente tem uma parte reta, onde é possível encontrar alguns botões touch que servem para fazer algumas funções, além dos 2 contatos prateados que ele usa para carregar dentro do case. E por sinal, utilizando esses botões é possível realizar alguns controles básicos, como dar play ou pausar a música, avançar ou voltar elas, aumentar ou diminuir o volume, aceitar ou recusar chamadas, ou chamar o assistente do aparelho. Todas essas funções estão descritas no manual, porém mesmo assim elas não são muito fáceis de ser utilizadas. Por exemplo, muitas vezes quando você está querendo pular uma música, é necessário apertar 3 vezes o botão da direita, mas mesmo assim ele acaba registrando somente um clique e ao invés de pular a música, ele acaba baixando o volume. Outro ponto é a localização desse botão. Ele fica muito perto da pele e é localizado na frente do fone. Isso faz com que seja necessário fazer um movimento de pinça com o dedo para apertar eles, o que não seria um problema caso o botão fosse na lateral ao invés de ser na frente. Tirando as funções desses botões, ele não tem mais nenhuma função extra, não possui nenhum tipo de cancelamento ativo de ruído ou modo transparência. Por sinal, não possui nenhum modo de baixa latência que está ficando comum em alguns fones. Seria uma boa se tivesse, mas levando em consideração o valor desse fone, também não é de se admirar que ele não tenha nenhum tipo de função dessas. Além dos fones em si, ele acompanha um estojo de carregamento. É um estojo pequeno que ocupa pouco espaço e pode ser levado no bolso com facilidade. E assim como os fones, ele é bem simples, ele possui somente o logo da Mibro na frente, além da portinha que serve para encaixar ou retirar os fones em cima, e um cabo tipo C embaixo, que é muito bom ver que as empresas estão adotando o tipo C como padrão. Esse LED na frente indica através da cor branca os carregamentos do foninho em si, o que é bem confuso, porque o manual fala que ele fica aceso enquanto os foninhos estão carregando, porém na verdade quando você coloca o fone ele fica aceso por alguns segundos e apaga, o que torna bem difícil de saber quando os fones terminaram de carregar, a menos que você tire do case e coloque no celular, aí o celular mostra que eles já estão carregados. Enquanto isso, o LED vermelho indica o carregamento do estojo em si, e fica piscando vermelho enquanto ele está carregando, ou vermelho sólido quando ele terminou de carregar. E indo para a qualidade sonora, o Mibro entrega um resultado bem mediano, ele tem um perfil de som em V, ou seja, tem uma grande quantidade de ganho nos graves e nos agudos, enquanto os médios são mais recuados. E isso fica bem claro em alguns tipos de música, onde os graves podem soar até levemente excessivos e dependendo do volume até com certo nível de distorção. Agora indo para os médios, eles são claramente bem mais recuados, isso faz com que sons, principalmente de guitarras ou de vozes, acabam perdendo uma boa quantidade de qualidade. E indo para os agudos, assim como os graves, eles possuem uma boa quantidade de ganho, fazendo com que algumas músicas eles acabem soando também excessivos e um pouco estridentes demais. Pessoalmente, esse não é um perfil de som que me agrada muito, mas aí vai depender do seu gosto e do tipo de música que você escuta. O Mibro também é um fone que deixa passar bastante dos ruídos externos, acaba não bloqueando muita coisa, somente a faixa dos agudos, mas isso é por conta do desenho dele e o fato dele não possuir nenhum tipo de cancelamento de ruído,
nem as ponteiras de borracha que acabam ajudando bastante, como é o caso de fones interauriculares. Se isso é bom, depende da sua usabilidade. Caso você esteja num ambiente que é necessário escutar o som externo, ele pode ser uma boa opção, mas caso você use o fone em ambientes barulhentos, com o intuito de bloquear esses sons externos, ele não vai fazer um bom trabalho nesse quesito. E pelo mesmo motivo que ele acaba não bloqueando muito os sons que entram no fone, ele acaba não bloqueando muito bem os sons que saem. Então caso você seja uma pessoa que escuta música no volume alto, pode ser que as pessoas ao redor de você acabem escutando as músicas também. Um ponto estranho no som é o fato dele possuir um chiado na faixa dos 18K e que fica ali independente se está reproduzindo algo ou não. Então para as pessoas que costumam ficar com fone de ouvido mesmo sem nenhuma música, isso pode ser que acabe incomodando um pouco. O fone possui também um microfone. Vocês estão ouvindo a gravação direto dele, e como vocês podem ouvir, o som dele não é nem um pouco bom, não soa nem um pouco natural. Porém, para chamadas simples de voz no celular, pode ser que ele atenda. Você não vai soar exatamente bem, porém o microfone é entendível. Um ponto que agradou é a durabilidade da bateria. A gente deixou ele rodando um chiado, e ambos os lados duraram cerca de 5 horas, o que pode ser mais do que suficiente para muitos usos. Outro ponto é o fato dele possuir algumas cargas no case, porém o funcionamento dessas é um pouco estranho. A gente conseguiu carregar ele 2 vezes até o 100%. Quando tentando carregar ele pela terceira vez, ele não passou dos 70% de bateria. E quando carregando ele pela quarta, esse número diminuiu mais ainda e ele não conseguiu passar dos 50% de carga no fone. Uma coisa que é comum em fones Bluetooth, e que não é diferente nesse daqui, é o fato dele possuir um atraso entre o vídeo ser reproduzido no celular e o som sair no fone. No caso do Mibro, a gente conseguiu medir cerca de 280 milissegundos, o que pode não atrapalhar muito para ver filmes, porém caso você deseje usar o fone para jogar alguma coisa, ele já pode não ser o ideal. Fora os testes que a gente fez no laboratório, a gente também deixou o fone com o pessoal daqui para que eles usassem no dia a dia em algumas atividades, e agora a gente vai deixar aí para vocês qual é a opinião de cada um deles. Minha experiência com o Mibro foi algo mais corriqueiro, uma questão de trajeto diário, de casa para o trabalho, do trabalho para casa. Então, passando por transporte público, regiões que tem um número grande de pessoas, então o ruído externo era bem grande. Por conta disso, a falta de isolamento acústico me pegou bastante, porque parecia que as músicas que eu estava ouvindo estavam concorrendo com o barulho externo, não parecia que se sobressaía. Então, por conta disso, eu acabei não curtindo tanto. Também não curti tanto o controle dele, não consegui fazer exatamente o que eu queria. Às vezes eu tentava fazer uma coisa, o fone fazia outra, então não consegui me acertar muito bem com ele nesse sentido. Questão de bateria, porém, eu não tenho nada para reclamar, usando 3 horas e meia, até mesmo depois de chegar em casa, não teve nenhum tipo de questão relacionada à bateria, mas a qualidade de som eu acho que deixa um pouco a desejar sim, fica mediana, talvez até um pouco abaixo, porque a qualidade no geral, e também me pega porque a questão dos vocalistas, a voz fica um pouco mais abafada, parece, enquanto os graves e os agudos ficam um pouco mais altos, e alguns agudos, principalmente, parece mais penetrante, assim, mais estridente, sabe? E pessoal, trazendo opinião pessoal minha, envolvendo um pouco da música. Na bateria, vaza bastante som, ele não tem nenhuma borracha aqui, então é fácil de entrar os agudos dos pratos. Não gostei do som dele, ele é meio desequilibrado, os graves são meio exagerados e tem um som meio médio faltando, assim. Então, não agradou no som. Agora, não teve nenhuma distorção, deu para ligar ali no volume alto, só que depois que eu terminei deu para sentir aquele exagero de volume. Quando você está com um fone que tem algum tipo de proteção, você consegue trabalhar no volume mais baixo e ainda ouvir a música perfeitamente para tocar em sincronia. Então aqui não deu. Dá pra fazer um ritmozinho ali, vai conseguir acompanhar, mas assim que a coisa começa a ficar meio louca, esquece, você vai perder o ritmo provavelmente, porque não vai dar para conseguir ouvir a música de fundo. Agora, o que me incomodou mais do fone foi um ruído bem agudo que ele tem. Para a maioria, de repente, nem vai ser audível, mas para mim pegou, assim. Muitas vezes eu tô com o fone ali e não tô fazendo nada. E aí fica aquele ruidinho bem agudo lá no fundo. Quando você tira, parece que dá uma liberdade, assim, você se sente mais tranquilo. Então, essa parte não me agradou em nada. E quando tá rolando a música, tá esse agudinho ali também, o que compromete também ainda mais a qualidade do som. Então, isso aí, minha opinião. Valeu, gente. Enquanto a minha experiência foi aqui no ambiente de trabalho mesmo,
Tirando a qualidade sonora, que não me agrada muito, o restante das coisas são aceitáveis, o conforto do fone é bom, e como aqui não é um ambiente tão barulhento, eu não tenho que me preocupar tanto com a vedação do fone no meu ouvido. Então é isso, pessoal, essa foi a avaliação do Mibro Earbuds 4. Lembrando que a avaliação completa já está no site, digam o que vocês acharam aí, e até a próxima.